E a inflação do ano passado é a maior em 6 anos. Responsável por desequilibrar o orçamento de milhões de brasileiros, ela chegou à casa dos 2 dígitos, atingindo 10,6%. Em 2015, chegou a 10,67%. E ao longo de 2021, a população viu o poder de compra cair, e tudo por causa da inflação. Os aumentos no custo de transporte, alimentação, habitação têm um resultado, a inflação. E eles responderam por quase 80% dessa elevação no ano passado. Os combustíveis foram os principais responsáveis pela alta de preços no ano anterior. O etanol subiu 62% no acumulado do ano. A gasolina também não ficou para trás. Praticamente dobrou de preço no mesmo período, com uma alta de 47%. Dentro de casa, os brasileiros sentiram no bolso. A conta de luz aumentou, botijão de gás e alimentação também. Viver hoje está caro. Os salários não estão acompanhando as altas dos preços, o aumento do combustível está extremamente abusivo, né? E tudo acarreta nos preços de todos os consumos, de modo geral. IPTU, material escolar, e o que pesa mais hoje para o brasileiro é a alimentação, que é o essencial para a gente, né? A gente já faz uma programação anterior de fim de ano para começar esse início de ano de uma forma menos, né, assim, muito ajustada as contas, né? Sinceramente, o custo de vida que a gente tinha tão poucos anos atrás nem se compara hoje em dia. É o que os economistas têm chamado de tempestade perfeita. O que quer dizer isso? É um conjunto de fatores ruins, adversos, todos de uma vez só. A alta do dólar, né, o que a gente chama de depreciação cambial, a minha moeda perdeu o valor, o real, em relação ao dólar, torna uma maior atratividade para exportar. Então, diversos produtores, diversos segmentos preferem vender no mercado internacional porque vão receber em dólar e vão trocar aqui por reais numa quantidade maior. Então, mandando mais produtos lá para fora, faltam produtos aqui dentro e os preços sobem. Do jeito que estimula a exportação, também torna mais caro importar. E nós consumimos produtos importados. Vou dar um exemplo. O trigo para o pãozinho ele é importado. $1 mais alto, o preço do pãozinho lá na ponta final vai ficar mais cara. E não é só com o pãozinho, com os componentes eletrônicos, de uma maneira geral, o que a gente compra fica mais caro. Outra questão, a própria estiagem contribuiu aí para diminuir a oferta de alimentos, tornando o preço dos alimentos mais caros. Essa estiagem prolongada também contribuiu o quê? Para tornar o preço da energia elétrica mais cara. E ainda tem a questão do petróleo. O preço do barril do petróleo mais alto no mercado internacional, né, torna mais caro o preço dos combustíveis. Segundo o economista, para 2021 a meta da inflação era 3,75%, com teto de 5,25%. E aí observamos quase o dobro do IPCA, que chegou a 10,06%. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado. É um dos responsáveis por medir a inflação no Brasil. As expectativas para esse ano de 2022 é que ela venha um pouco menor, na casa de 5,3%. Só que o teto da meta esse ano diminuiu de 5,25% para 5%. Eu estou falando do teto, né? Então, há uma expectativa de que ela ainda vai ficar acima do teto. Uma das consequências desse aumento também foi a taxa Selic. Ela serve como referência para o cálculo da maioria dos juros. Com o aumento dessa taxa, todas as modalidades de crédito ficam mais caras. A taxa Selic há um ano era 2%, fechou o ano a 9,25% ao ano, com uma perspectiva de que na próxima reunião, que deve acontecer agora no início de fevereiro, que ela vai para casa dos 10,75% ao ano. Por que o Banco Central está insistindo nisso? Porque com a taxa de juros mais alta, ele quer atrair mais dólares. Com o dólar mais baixo, a tendência é do preço dos produtos importados diminuírem, de não haver tanto estímulo para exportar, ou seja, de tal modo que a oferta aqui de dentro fique maior e os preços caiam. Então, é uma tentativa indireta de controlar a inflação. A inflação prejudica todo mundo, mas as classes mais pobres são as mais afetadas. Quanto mais pobre, maior é a propensão a consumir gêneros de primeira necessidade, que são os que estão mais subindo de preço. Então, infelizmente, os mais prejudicados são os mais pobres, com a inflação alta.
Pois é, não é nada fácil. Foi-se justificado, né, que esse valor altíssimo, como nós vimos agora na reportagem, foi também por conta de um cenário internacional. Para falar sobre isso, eu quero chamar agora a jornalista Sabrina Silva, que está lá no Campo das Vertentes para conversar com a gente. Sabrina, uma boa noite para você. Olha, é curioso, né? No Brasil acontece aquele fenômeno, Sabrina, que, por exemplo, a inflação, a culpa é da situação mundial, internacional. Não é? Quando a gente vê também o aumento dos combustíveis, também é por uma questão internacional. Mas isso não acontece quando, por exemplo, falamos do salário mínimo, que é um aumento vergonhoso. Está difícil realmente pagar as contas aí com esse aumento pequeno. Qual é a expectativa para esse ano de 2022? Será que as famílias vão conseguir pelo menos respirar um pouco? Sabrina, conta pra gente. Boa noite, Elias. Boa noite para todos. Bom, Elias, a rotina do brasileiro, de uma forma geral, sofreu mudanças drásticas, né? Nos últimos anos, em especial 2021, nós passamos por um período, né, de recessão, um poder de compras diminuído. Isso fez com que o nosso 2022 viesse com expectativas positivas. Só que a nossa realidade é um pouquinho diferente economicamente, porque nós estamos num período em que a saúde está ainda muito debilitada e que isso não dá uma balança geral para que a gente tenha uma economia equilibrada. Ainda temos muito por passar e consequência disso vai ser o bolso do brasileiro que vai sofrer ainda mais ao longo do tempo. Economistas dizem, por exemplo, que o poder de compra do brasileiro virou assim um poder de escassez. O dinheiro perdeu realmente o valor. Se antes eu tinha um salário, por exemplo, ia ao supermercado, comprava um eletrodoméstico, hoje em dia eu já não tenho isso mais se eu não fizer um planejamento. E o mal do brasileiro, né, não se planejar para fazer as compras. E durante esse tempo em que a inflação esteve em alta, uma coisa que o brasileiro fez foi deixar de comprar. E aqueles que se arriscaram e que compraram estão endividados. Nós temos um número muito grande no Brasil de endividados. Agora, trazendo as informações para a nossa região, Elias, nós temos aqui basicamente uma cultura agrícola. E se você me perguntar se isso sofreu e se isso trouxe consequências para os nossos agricultores aqui, eu posso te afirmar que sim, seguramente. Todos nós sofremos impactos, aqueles que tiveram aí consequências pelo choque climático, aqueles que tiveram que aumentar o custo da sua produção por conta da gasolina, porque precisa levar o seu produto, escoar o seu produto em outras cidades, em outros estados, por exemplo, e ainda a mão de obra, que ficou escassa e por isso teve que aumentar, inclusive, o insumo, o preço do seu produto no mercado. Nós tivemos uma perda em 2021, o que fez com que o produto entrasse escasso no mercado. E o planejamento para 2022 é que esse produto fique ainda mais caro e que diminua o poder de compra. Eu conversei com um economista que me disse assim, ele foi muito feliz nas palavras dele, ele falou: Sabrina, você já observou que o prato do brasileiro está cada vez menor? É exatamente isso. O que ele quis dizer basicamente, Elias, foi isso. Hoje a gente vai ao supermercado, por mais que a gente tenha o nosso processo seletivo para poder comprar, ou seja, você pesquisa, você procura, você substitui, ainda assim o seu poder de compra está escasso. Você vai ao supermercado, com o dinheiro que você se propunha há meses atrás, você já não consegue prover o alimento para sua casa. Então você vai com menos alimentos, você volta para sua casa com produtos que você não utilizava em nível de qualidade e também em nível de quantidade, porque as pessoas estão comprando menos. Então, o prato do brasileiro começou a cair. Se antes a gente tinha aquela substituição da carne, por exemplo, né, da proteína, a gente não pode fazer isso mais, está tudo muito caro. E essa questão da exportação, que nós somos, claro, grandes exportadores, aqui na nossa região nós temos grandes exportadores de fruta. Hoje em dia, o que se baseia aqui é a proposta do governo federal, por exemplo, como diz o economista, que poderia investir em estoques nacionais e incentivar a produção agrícola. Para isso ficar aqui na nossa região seria uma possibilidade de incentivo econômico para a nossa região. Bom, vamos esperar 2022, vamos torcer para que esses aumentos eles não cresçam ainda mais e a gente possa voltar pelo menos um pouquinho com o nosso poder de compra, Elias.
Pois é, Sabrina, é muito triste, né? Afinal de contas, nós sabemos que o brasileiro, com o brasileiro não tem tempo ruim, não é verdade? As pessoas que estão desempregadas, na maioria das vezes, é porque ainda não conseguiram uma oportunidade de estar aí mostrando o serviço, mostrando o trabalho. Prova disso são as milhares de pessoas que todos os dias acordam cedo. Você que me acompanha também, que tem a sua lojinha, que está aí batalhando, trabalhando. Você que tem comércio também, que está tentando realmente aí agora, né? Depois que a pandemia deu uma melhorada na situação como um todo. A gente sabe que a pandemia tem ainda agora, voltando, né, com a variante Ômicron crescido um pouco no Brasil, mas ainda assim o brasileiro está aí, Sabrina, tentando, lutando, querendo vencer de certa forma, então a gente espera realmente que a situação econômica melhore para todo mundo. Sabrina, muito obrigado, daqui a pouquinho eu volto a falar com você.